A nova linha S de 2024 promete trazer grandes mudanças para a categoria topo de linha, com o começo aqui da era da inteligência artificial. Mas como isso impacta a versão padrão do S24? Será que ele é tão diferente assim do S23? Bora descobrir como os modelos topo de linha menores se saem nesse comparativo de hoje, e os links de compra para os interessados estão aqui na descrição. E agora, roda a vinheta! Para começar, o comparativo está saindo não muito tempo depois do lançamento da linha S24. Então, existe uma diferença grande no preço atual entre esses dois aparelhos, que não deve se manter ao longo dos meses. Se você está assistindo agora, no começo do ano, então espera a queda de preço do S24, que vai chegar e vai ser grande, como ela sempre é. Mas agora vamos falar do aparelho, começando pela construção. Depois das mudanças no design da linha S22 para S23, agora o S24 está bem parecido com a geração anterior. Esses dois aparelhos mantêm dimensões bem parecidas, o mesmo esquema de câmeras direto na traseira, sem uma área separada, e também os mesmos materiais. Eles utilizam o alumínio, diferente do S24 Ultra, que passou a utilizar o titânio. Essa versão Ultra também melhorou o nível do Gorilla Glass, enquanto que o S menor está igual ao S23. O que temos de diferença mesmo são detalhes, que na realidade alteram um pouco a pegada do aparelho. O S24 agora tem a lateral toda reta, enquanto que o S23 era levemente arredondado. Ficou mais parecido aqui com alguns concorrentes, claro, mas eu não vou reclamar da semelhança não. No teste prático, pegando o S24 e o S23 na mão, o mais novo é mais firme e dá até para arriscar ficar sem a capinha. É algo que tínhamos observado já em outros lançamentos, como o do Flip, que era bem escorregadio na versão arredondada e mais firme nas retas. No geral, uma boa mudança então, mesmo sem ser tão original. É motivo para você escolher um ou outro? Talvez não, mas para muita gente, o que muda no S24, que é muito mais atrativo, são as novas cores. Fomos de 4 para 7 opções, cada tom com nome de pedra ou mineral diferente. Esse aqui é o modelo amarelo âmbar, e o mais chamativo para mim é o arenito laranja. São as cores que costumamos ver na linha A, que subiram agora aqui para a linha S. Ter mais opções é sempre melhor. Além de mais cores, torna o processo de compra mais divertido também. Então, uma pequena vantagem para o S24 na aparência, apesar de não ser algo que afeta tanto o uso do aparelho. Na parte da tela, algumas características novas são mais significativas, principalmente comparado com as mudanças entre as gerações anteriores. O brilho é o valor que mais subiu, e esse é fácil de perceber. O S23 já era bem brilhante, então numa área interna você talvez não vai usar tanto o brilho máximo. Debaixo do sol é um pouco mais útil, porém onde o S24 realmente se destaca é nas imagens de formato avançado. O pico de brilho aumenta de 1750 nits para 2600. Ele afeta principalmente a qualidade em imagens HDR. Então, apesar de ambos serem compatíveis com o formato HDR10 Plus, os resultados no S24 estão melhores. Você vai assistir um filme, uma série ou um vídeo, ele vai ficar mais bonito. São nessas situações que essa questão vem à tona. A Samsung também indica que faz testes para comprovar que o novo display tem mais qualidade em todos os outros aspectos do painel também, com cores mais vibrantes e pretos mais profundos. Essa parte é mais difícil de você perceber, afinal o maior salto de qualidade sempre é entre painel LCD e AMOLED. Como os dois aqui são AMOLED e a Samsung costuma deixar as cores bem saturadas, aí você tem que olhar nos detalhes, nos filmes e nas fotos de mais alta qualidade, para ver quanto o vermelho do S24 está mais puro. É aquela melhoria linear que a gente espera todo ano, só que agora com um comprovante. Apenas o salto no brilho foi mais alto do que o esperado, para trazer algum diferencial maior para a nova geração. Além disso, temos pequenas mudanças no tamanho também, de 6.1 para 6.2 polegadas no modelo menor. Essa mudança foi mais uma consequência do manejo das bordas do que algo visível a olho nu. Pensando em velocidade agora, qual smartphone é mais rápido? Esse é um assunto que tá dando o que falar. Isso porque a Samsung saiu do Snapdragon para o Exynos. O Galaxy S24 Ultra ainda utiliza o Snapdragon. Só para deixar claro, o Exynos do S24 é linearmente mais potente que o Snapdragon do S23. No teste do Geekbench, o S24 tem a mesma pontuação no teste de um núcleo e em torno de 20% mais rápido no teste de múltiplos núcleos. Existe a preocupação com temperatura também.
onde na verdade os dois aqui esquentam. Eu testei o aquecimento jogando, que é a forma mais fácil aqui de você acabar com a bateria do seu celular, e os dois saíram parecidos nos testes. Esquentaram, incomodava um pouco, mas nada super preocupante. Essa é uma proposta do novo chip da Samsung, o Exynos, que quer melhorar a sua eficiência. E claro, no mundo dos processadores, entenda eficiência como esquentar menos. Agora, por que o Exynos no S24, mas não no S23 ou no S24 Ultra? A Samsung, na verdade, costuma usar o Exynos nos lançamentos internacionais. Isso inclui os modelos que chegam aqui no Brasil. É sempre uma questão de custo e raramente de desempenho também. Dito isso, o Exynos costumava ir mal nas comparações diretas. Isso há algumas gerações atrás, de uma forma que era bem significativa. No caso do S23, o Exynos 2300 nunca saiu do papel. Talvez por problemas de desempenho, talvez por problemas de produção, então seguiu o plano B usando o Snapdragon. Agora eles estão felizes com o chip produzido em casa e ele voltou a alimentar o Galaxy S internacional. Seja qual for o motivo, estamos hoje numa situação onde os dois chips até que são equivalentes e tivemos o progresso esperado comparando aqui o S23 e o S24. Curiosamente, sabe o que afeta muito essa mudança de chip? O pós-processamento de fotografia. Isso porque cada um tem um processamento de imagem diferente. Então vamos para essa comparação. Mas olha, antes de continuar, você também pode fazer as suas próprias comparações no nosso novo site, o compare.escolhasegura.com.br. Essa nova ferramenta te permite conhecer e comparar melhor os produtos, ver os melhores preços, além de ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. O site está ficando bem legal. Não está completo ainda, nessa chamada está pronta, mas você já pode acessar lá e conhecer alguns produtos, incluindo o S24 aqui e o S23. Não precisa instalar nada, é só você acessar compare.escolhasegura.com.br. Te espero lá. Só para deixar claro também, estamos usando o S23 Plus, que possui o mesmo conjunto de câmeras do S23 normal, que também é quase o mesmo conjunto do S24. A câmera frontal e ultra-wide de 12 megapixels e a principal de 50. Ainda tem mais uma auxiliar, a telefoto de 3 vezes de zoom, mas apesar da semelhança, temos muitas fotos diferentes. A principal diferença é na temperatura. O S24 geralmente puxa as cores para tons mais quentes, mais amarelados na verdade, em praticamente todas as situações. Fotos durante o dia, ambas são muito boas, o que é verdade até para um celular de entrada. Mas o S24 está puxando mais as cores, enquanto que o S23 preservou elas estão mais realistas. Como tudo no mundo de fotografia de smartphone, isso depende bastante do que a câmera identifica ali na hora, mas no geral o S24 é mais quente, mais amarelado. Além disso, eu tentei melhorar essa parte, mas o S24 está com uma suavização muito agressiva. Isso para tudo, para selfies e para a parede dos prédios. Dá uma cara mais artificial, que geralmente as pessoas percebem e não gostam. Aqui na comparação fica claro isso. Mas talvez nas fotos isoladas você não chegue a ligar tanto. Estranhamente, o HDR no aparelho mais novo parece que precisa de alguns ajustes. Em algumas situações, ele não fez um resultado legal. Me parece um problema de software que daria para resolver em alguma atualização. Mas por hora vocês vão ver que em algumas capturas a foto da geração nova está com branco estourado ou com contraste menor. Isso só se inverte nas capturas da telefoto. Aqui o S24 se saiu muito melhor, em várias situações, até na aproximação de 10 vezes. Claro que toda essa imagem é construída. A captura real que aparece no visor é bem inferior a essa. Você faz o disparo então e torce para o pós-processamento criar algo bom. Quase sempre dá certo. No S24 é uma foto que dá para você usar aí para postar no Instagram. Ela mostra alguns detalhes, apesar de ser artificial. Algo parecido acontece com as fotos do modo noturno, onde o S24 também consegue criar melhor uma imagem do ambiente que você está tirando a foto. Olhando o resultado também não é nem um pouco natural, mas é bonito, que é o que conta. Com a ultra-wide você consegue capturas legais também, mas tem uma pequena inversão, onde agora o S24 que é mais realista. Aliás, a ultra-wide e a telefoto foram as lentes que se saíram melhor aqui na nova geração, justamente por conta desse pós-processamento mais agressivo, que inventa uma imagem mais bonita. E no caso do ultra-wide, ela também é mais realista. Mas para selfie, a filosofia não muda, mas decidir qual é melhor fica mais difícil. Existem diferenças, só que de vez em quando o S23 fica à frente, às vezes é o S24. Eu prefiro o rosto mais rosado que o S23 fez, parece menos trabalhado. Porém, mexendo em alguns filtros,
você consegue deixar o S24 um pouco mais natural também. Por fim, em imagens, esse é o motivo principal para você comprar um aparelho da linha S. Elas estão super estáveis, até para as fotos, e você consegue gravar bem, inclusive na resolução 8K. Ambos os aparelhos estão bons, a diferença é em como eles trabalham cores, a exposição e também a suavização. Tudo isso então para falar que as câmeras estão muito parecidas nos quesitos mais técnicos, afinal é praticamente o mesmo conjunto. Mas a forma que o pós-processamento trabalha as imagens é diferente. Isso afeta fotos e vídeos, e não existe necessariamente um melhor. Podemos tentar simplificar dizendo que o S24 é mais suavizado e o S23 mais natural. Porém, até isso depende. Tire duas fotos seguidas e a situação de mais real versus mais artificial pode mudar. E falando em artificial, inteligência artificial é a palavra do momento, agora com o lançamento do Galaxy AI. Isso está sendo bastante discutido, todas as suas repercussões possíveis, mas olha, pelo menos no celular, não precisa se preocupar tanto. São ferramentas legais, sim, que ajudam em algumas situações, porém nada sobrenatural. Na comparação por enquanto, o S23 não recebeu essa atualização. Ele está ainda na One UI 6.0, sem o Galaxy AI, enquanto que o S24 já está na One UI 6.1, com todos os recursos atualizados até o momento. O que você está perdendo então? Tudo que está dentro desse menu Inteligência Avançada. Isso inclui recursos para vários aplicativos da própria Samsung, como notas, teclados e chamadas, numa tentativa aqui da marca de fazer você usá-los, mas também o editor de fotografia. Na análise do S24 Ultra, e num vídeo especial sobre isso também, nós discutimos mais a parte de inteligência artificial. Mas para o comparativo, a Samsung indica que isso não será um diferencial da linha S24 por muito tempo. Ele vai então chegar para o S23. Se isso é algo que te interessa, fica de olho aí para um possível vídeo dos recursos inteligentes na geração passada, para a gente ver se eles funcionam da mesma forma que o S24. Mas a conclusão geral desse assunto é que, apesar de legal, não é para você comprar o S24 só para ter acesso à inteligência artificial. Espera-se que gerações futuras deixem isso mais evoluído. Mas no assunto sistema tivemos uma surpresa grande. O período de tempo que o S24 continuará atualizado. A Samsung promete agora 7 anos de Android, mais do que os 5 atuais, que já é bastante. Isso significa mais recursos chegando para o seu aparelho, que se tudo correr bem, se não ficar muito lerdo ou se a bateria não ficar muito gasta, significa que você não precisará trocar de celular tão cedo. É o maior atrativo da nova geração, com certeza. É uma baita evolução aí para smartphones Android como um todo. Precisamos ver agora se as outras marcas vão seguir, se as outras linhas da Samsung também vão receber mais atualizações e aí sim ter uma evolução geral para o mercado. Quem sabe se não demora mais para desvalorizar o aparelho também. Só faltou agora falar separado da bateria, que o S24 tinha que evoluir. E aqui vemos o aumento na carga máxima, no entanto, conversar sobre o consumo é mais difícil. Qual o problema? Bom, os aparelhos novos da Samsung precisam de umas 2 semanas para aprender o seu uso de verdade. Eles saem da caixa usando 100% da CPU até para o relógio. E aos poucos, entende como é o seu uso. Essa inteligência artificial aplicada no consumo de bateria afeta bastante a comparação com celulares que estão com a gente há muito tempo, como é o caso aqui do S23. Por isso, usando o nosso vídeo de 50 dias, o S23 consome entre 2% e 6% a menos que o nosso S24. Isso depois de algumas semanas de uso do aparelho novo. O S24 está muito melhor já do que na hora que ele saiu da caixa, mas ainda não chegou nos mesmos padrões do S23. A expectativa é que ele chegue lá, mas fique na mesma área mais ou menos, afinal a diferença de carga é de apenas 100 mAh. Para carregar, ambos são compatíveis com o mesmo Fast Charge e vão demorar mais ou menos o mesmo tempo, 1 hora e 10 minutos para completar uma carga. Bom, qual aparelho comprar então? Num primeiro momento, não existe muitas situações onde o lançamento vale a pena. Ele sempre vem com preço elevado, com promoções pontuais. Vamos pensar então mais pra frente, quando ele custar uns R$ 3.400? Nesse caso, qual dos dois escolher? Bom, os diferenciais do S24, por enquanto, são a tela, a pegada mais agradável e um teco mais rápido. Tudo isso é legal dentro do esperado, até meio chato aqui porque é sempre isso. Mas o que destaca muito o S24 perante o S23
não é a inteligência artificial, é o tempo de atualização de Android. O S23 tem um ano já aí no mercado, então ele vai receber só mais alguns Androids. O S24 então vai continuar atualizado por mais 3 anos depois que o S23 deixar de ser atualizado. É bastante tempo, o que abre a porta para recursos que nem imaginamos ainda. A inteligência artificial vai evoluir, o Google deve incluir mais recursos no Android e tem a questão monetária também. Assim que o preço dos dois estiver bem mais próximo, vale a pena sim você pular direto para o S24. E talvez até valha a pena você esperar até essa queda chegar, ao invés de optar agora pelo S23. Bom, concordam? Me contem nos comentários, não se esqueçam dos links lá na descrição. E o de sempre, né? Like, se inscrevam e até a próxima!